Em 1969, o governo norueguês anuncia a descoberta de um dos maiores campos de petróleo do mundo no vizinho Mar do Norte, iniciando um período próspero de perfuração offshore. 50 anos depois, as consequências ambientais começam a se manifestar. Uma rachadura se abriu no fundo do oceano, causando o colapso de uma plataforma. Uma equipe de pesquisadores, incluindo a operadora de submarino Sofia, corre para procurar os desaparecidos e avaliar a causa dos danos. Mas o que eles descobrem é que este é apenas o começo de uma possível catástrofe apocalíptica. À medida que as plataformas são evacuadas, o companheiro amoroso de Sofia, Stian, fica preso nas profundezas do mar, e Sofia deve mergulhar para resgatá-lo. O thriller de desastres norueguês, The Burning Sea, pode ser mais sombrio e mais dirigido por personagens do que os loucos do gênero americano podem estar acostumados, mas ainda é genérico e, portanto, familiar o suficiente para ser satisfatório. Se alguma coisa, os criadores de The Burning Sea, alguns dos quais ajudaram a fazer The Quake e The Wave, não fazem o suficiente para distinguir sua trama do relógio, um consórcio improvisado de cientistas, políticos e os trabalhadores das plataformas de petróleo devem se unir para evitar uma catástrofe sísmica, após o colapso de uma plataforma de petróleo norueguesa, exceto por tornar sua história menor e mais focada do que a maioria dos outros filmes desse tipo. O filme Catástrofe começou como um gênero realista que gradualmente se tornou mais exagerado. O terremoto em Earthquake, lançado em 1974, não parece o apocalipse. A pior coisa que acontece durante ele é que uma rodovia desabe. Nas últimas décadas, porém, diretores como Roland Emmerich, The Day After Amanhã, 2012, nos acostumaram ao desastre terrestre como passeio digital. Você poderia dizer que é revigorante que The Burning Sea, o terceiro de uma série de filmes noruegueses não tão exagerados, seguindo The Wave e The Quake, como The Quake, foi dirigido por John Andreas Anderson. Volta ao básico. É um filme sobre um vazamento de óleo gigante, e não exagera, ou pelo menos, não muito, o que nos mostra. Se esta é uma entrevista simulada de cabeça falante, o filme não mostra sua mão. As palavras do entrevistado são acompanhadas de forma ameaçadora por imagens de arquivo de homens trabalhando em uma plataforma de petróleo, e o momento praticamente sugere que The Burning Sea terá algum tipo de abordagem híbrida de seu material a partir daí, porém. Anderson deixa de lado qualquer interesse em confundir fato e ficção enquanto o filme se transforma em um relato ficcional e mecânico de uma catástrofe contemporânea de uma plataforma de petróleo. A estrutura de 3 atos de Burning Sea, previsivelmente consiste em estabelecer um senso de normalidade de cidade pequena, antes de ser derrubado por um desastre repentino, até que seja mais ou menos restaurado pela intrépida coragem de um pequeno grupo de indivíduos. Que o filme esteja enraizado em um drama familiar normal, e repleto do tipo de cinematografia portátil que estava se sentindo um pouco obsoleto quando Paul Greengrass fez a Supremacia Bourne há mais de 15 anos, prova ainda mais cansativo. O filme tem algumas cenas impressionantes de caos apocalíptico gerado por computador, CG, após a descoberta de uma rachadura potencialmente enorme no fundo do Mar do Norte. Não o suficiente, mas alguns. Há também alguns momentos tensos de ação crescente, principalmente sobre a especialista em submarino Sofia, Christine Kujat-Top, e sua jornada para se reunir com seu interesse amoroso abnegado, Stian, Henrique Bergeron, que inevitavelmente arrisca sua vida em ordem, para salvar muitos outros. A principal coisa que impede The Burning Sea de ser mais do que um gosto adquirido é também o que o torna satisfatório como tal. Esses personagens nunca vão a lugar algum, ou fazem algo inesperado. The Burning Sea começa e termina com uma sequência de livros pregadora, mas cuidadosamente inofensiva, com o representante de uma plataforma de petróleo frio William Lai, BJRN Floberg, que conta aos espectadores, na câmera, como se ele fosse o assunto de um documentário de cabeça falante. Sobre a Noruega e história complicada com a perfuração offshore. Há arrependimento no discurso de Lai, apesar de sua recusa em reclamar muito amargamente, ou especificamente, sobre quem é o culpado. Ao mesmo tempo, Lai é um homem de empresa e um gerente de emergência, então ele inevitavelmente tem que lembrar Sofia e seu colega de trabalho Arthur, Rolf Christian Larsen, que ambos assinaram acordos de confidencialidade. Significado: eles legalmente não podem avisar ninguém sobre o desastre iminente e altamente explosivo que pode estar prestes a explodir na plataforma de petróleo Gullfaks, localizada a 220 quilômetros da costa ocidental da Noruega.
Lai acaba sendo mais simpático do que você poderia esperar de um personagem em sua posição, embora isso seja em parte porque, como ele diz no início, ele costumava trabalhar em plataformas de petróleo também. Ele é um gerente agora, então as simpatias de Lai agora são mais evasivas. Sofia Christine Kujat-Thorpe, que trabalha para a Ellume Offshore Robotics, iniciou um novo relacionamento com Stian Nils Elias Olsen, que prova sua boa-fé todas as manhãs fazendo café da manhã para ela e Odin, Nils Elias Olsen, seu filho pequeno. E, depois de um churrasco noturno à beira-mar com amigos e colegas de trabalho, ocorre um desastre quando uma explosão paralisa uma plataforma de petróleo. E Sofia e seu colega Arthur, Rolf Christian Larsen, são enviados para investigar. Fazendo seu caminho debaixo d'água através de destroços e cadáveres, eles descobrem que a plataforma está vazando gás, o que eventualmente causa outra explosão que mata ainda mais pessoas. A mão de direção de Anderson é forte o suficiente, mas The Burning se afunda sob o peso de seu ritmo de chumbo e toques melodramáticos, sem mencionar sua familiaridade com o filme anterior do cineasta, The Quake, no qual o contentamento doméstico também é dramaticamente abalado em sua essência por filmes feitos por humanos. Desastre. O roteiro, de John Kari Haak e Harald Rosenweg, se apoia fortemente em diálogos expositivos e sequências de ação angustiantes, mas leva pouco tempo para estabelecer qualquer base para comentários sociais ou políticos. No final, a única questão candente aqui é qual dos personagens principais estará vivo quando os créditos rolarem. A inesperada humanidade de Lai diz muito sobre The Burning Sea, um filme que passa mais tempo construindo o relacionamento de Sofia, Stian Duque estimulando a evacuação e a provável destruição de Gullfax. A Sofia também se mostra uma especialista em operação de controle remoto subs em algumas cenas de estabelecimento, mas seu relacionamento com Stian e seu filho Odin, Nils Elias Olsen, muitas vezes ofusca sua identidade como uma cientista engenhosa. Isso não é tão ruim em si, mas alguém deseja que ela faça mais heroísmos no estilo James Cameron em vez de algum PDA fofo, mas normal com Stian. Ao contrário da maioria dos casais de filmes de desastres, Bellan e Thorpe têm uma química tangível na tela, mas isso não significa que um close-up extremo do casal beijando esquimós também não seja um pouco demais. A mentira obviamente desempenha um papel importante na narrativa do filme, principalmente acompanhando cientistas como Sofia e os outros drones de trabalhadores na sede de operações offshore Saga Stavanger. Ele pode conversar e até trabalhar com superiores, como a bem-intencionada, mas indecisa ministra do Petróleo e Energia, Steinas Kagemo, Christopher Stipe. E Lai também é obviamente um bom alvo emocional para um punhado de cenas de Corbal, como quando Sofia protesta que, se Stian não voltar de Gullfax a vivo, há um garotinho lá fora que vai perder o pai. Essa linha induziria uma grande fadiga ocular, mesmo que o filme fosse uma verdadeira bonança de explosões de CG, embora mais disso também pudesse ter sido bom. The Burning Sea não é baseado em um caso real, embora possa jogar no Fortis Oil Field, descoberto a 160 quilômetros da costa da Escócia em 1970. No entanto, muitas vezes você deseja que tivesse sido. O filme tem todo o direito de ser ficção, mas o cerne de seu drama está em sua pátina de plausibilidade. Ele termina com as autoridades da Noruega decidindo que, embora tenham pensado na Noruega como uma nação petrolífera, na verdade é uma nação oceânica. Tudo isso faz de The Burning Sea um filme que provavelmente será muito melhor na Noruega do que em outros lugares. A essa altura, o mundo precisa mais de um filme que documente os pecados da indústria de combustíveis fósseis do que de um thriller que reproduza seus infelizes acidentes. A natureza familiar de The Burning Sea vende ou afunda todo o empreendimento. Você pode gostar bastante desse filme, se gostar de assistir personagens debruçados sobre bancos de computador, enquanto murmuram coisas como não pode ser. Eles são de 10 minutos atrás. Como eles podem estar errados? E 75 metros? Ou talvez você goste de assistir heróis oprimidos disfarçando, aparentemente, intermediários indiferentes como Lai, insistindo que milhares de trabalhadores de plataformas de petróleo em perigo têm o direito de saber que eles podem explodir em breve. The Burning Sea pode ser muito tenso para seu próprio bem, mas há o suficiente aqui para satisfazer os aficionados por desastres que já estiveram aqui antes e só querem realmente torcer por mais do mesmo.